Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre perdão, como devem proceder a respeito do perdão. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, então vamos falar hoje sobre o verdadeiro perdão. E quero compartilhar duas passagens. A primeira está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E agora eu quero ler uma passagem em Efésios capítulo 4, versículo 32, também na linguagem atualizada, que diz o seguinte: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, aqui está a grande confusão que as pessoas fazem. Muitas vezes as pessoas querem perdoar dessa maneira aqui que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas aqui, amados, aqui Deus ainda estava operando, Jesus estava operando pela lei, porque isso foi escrito, esse evangelho, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Foi escrito depois, mas aconteceu antes de Jesus ser crucificado. Por isso que Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus estava operando através da lei aqui. Então essa passagem aqui, ele está falando, primeiro a pessoa tinha que perdoar. Isso é a época da lei, porque a lei era para mostrar que as pessoas não eram perfeitas, eles não conseguiriam sempre cumprir todos os mandamentos. Por exemplo, esse do perdão. Mas depois da morte e da ressurreição, eles iriam ser capacitados pela graça, pelo Espírito Santo. Então veja bem aqui primeiro, na época da lei, o homem tinha que fazer primeiro, depois Deus fazia. Na época da graça é o contrário, Deus faz primeiro e depois o homem faz. Por isso que ninguém pode ser justificado, ser salvo pela lei. Mas ainda pessoas tentando cumprir a lei. Veja bem aqui novamente, olha, porque se perdoar aos homens as suas ofensas. Aqui Jesus está dizendo, a pessoa primeiro tem que perdoar as ofensas. Olha só, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Veja bem, a lei é assim. E o homem não tem essa capacidade. A lei era para o homem saber que ele não conseguiria cumprir. Não conseguiria cumprir, somente Jesus veio para cumprir, só ele que foi capaz. Porque ele foi cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. E o homem natural, na velha aliança, no Velho Testamento, ele não tinha o Espírito Santo ainda. Então, depois da morte e da ressurreição de Jesus, aí sim, quando Jesus enviou o Espírito Santo, aí que se tornou possível. Agora você compreende por que você não consegue perdoar. Porque você precisa perdoar para ser perdoado por Deus. Na lei é assim. Mas veja bem agora que eu quero retomar essa passagem em Efésios. Aqui já está com o Espírito Santo. Depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. Então veja bem como é que diz aqui novamente, vou retomar Efésios 4, 32, olha só.
Aqui diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, olha só agora, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então agora nós podemos ver que nós devemos perdoar depois que Deus nos perdoou em Cristo. Por isso que 1 João 4,19 também diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, mas antes era impossível amar, porque o amor humano, ele é o contrário do amor de Deus. Ele é egoísta, interesseiro, comerciante, calculista. O amor de Deus, não. O amor de Deus é incondicional, não faz condições. Assim também é o perdão. Você compreende por que as pessoas têm dificuldade de perdoar, liberar perdão? Porque estão tentando, primeiro, pela sua força, perdoar, liberar perdão, para depois receber o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Por isso que Jesus estava ali dizendo assim, primeiro você tem que perdoar, para Deus poder te perdoar também. Isso é lei. Isso é impossível o homem cumprir. Só Jesus que cumpriu todas as leis. Então veja bem novamente aqui a importância de compreender verdadeiramente o perdão. Nós podemos perdoar agora, porque Deus em Cristo nos perdoou primeiro. É isso que está dizendo, olha só. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele está dizendo agora, como Deus em Cristo perdoou, através do amor ágape, através do Espírito, porque Deus é Espírito. Assim que você deve perdoar. Assim que diz aqui, ó, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, nós podemos perdoar agora, porque nós somos perdoados, e nós somos capacitados, porque cremos em Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele veio habitar no centro da nossa vida. O Espírito Santo nos guia. E o Espírito Santo, segundo Romanos 5,5, ele derrama o amor ágape, o amor de Deus no nosso coração. Ele que nos capacita a perdoar, assim como Deus perdoou nós em Cristo. Ele está dizendo assim, agora você pode perdoar como Deus perdoou você em Cristo. Que tremendo isso. Ele está dizendo assim, através do Espírito, através do amor de Deus. Agora você é capacitado a perdoar, a liberar perdão. Também amar. Né? É tremendo isso, maravilhoso. Gostaria de deixar essas palavras contigo hoje. Eu creio que vão te ajudar de uma forma muito grande mesmo. Eu queria orar contigo agora para que você possa entrar nessa dimensão do Espírito, a dimensão mais elevada, dimensão da fé, e poder realmente remover esses bloqueios da tua vida. Porque se você não perdoar, mas não pela tua força, se perdoar pela tua força, continua bloqueando as bênçãos de Deus. Se tiver uma raiz de amargura no teu coração, e você querer pela tua força perdoar primeiro para Deus te perdoar, você não consegue ser a lei. Você está perdido assim. Mas se você perdoar aqui, como está dizendo Paulo, dizer que como Deus perdoa em Cristo Jesus, aí você vai ficar livre desse peso, desse fardo, dessa raiz de amargura que seja, que ninguém enxergue. Você acha que ninguém está vendo, mas está lá dentro. Isso ali te perturba, também impede as bênçãos de Deus e ainda contamina todas as pessoas à volta. Então, quando o Senhor falou isso no meu coração, eu me senti na obrigação de falar isso hoje. Quantos pais não perdoam seus filhos? Quantos filhos não perdoam seus pais pelos erros, pelas fraquezas? Quantos irmãos não perdoam seus irmãos verdadeiramente? Porque eles tentam perdoar pela sua força, pela lei,
para receber o perdão de Deus, jamais vão conseguir. E assim, entre a sociedade em geral, as pessoas não conseguem perdoar, porque estão querendo perdoar pelo seu braço, pela sua força, pela sua capacidade. Não. Aqui está bem claro que nós devemos perdoar assim, como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. É assim, é através da graça, através do Espírito Santo, através do Senhor no comando e controle das nossas vidas. Amém? Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos, para que mais pessoas possam tomar conhecimento do perdão verdadeiro perdão, e poder aplicar nas suas vidas agora. Através da presença do Senhor, através da ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Senhor amado, por essa luz, por essa revelação. Senhor amado, quantas pessoas não conseguiram perdoar, liberar perdão, porque tentaram pela força do seu braço, porque compreenderam assim o que Jesus disse. Jesus estava operando pela lei, Senhor. Ó Deus amado, traz essa luz, essa revelação, Senhor. Agora nós estamos na época da graça, de viver pela fé, não por vista. Então o Espírito Santo agora traz essa revelação ao coração, que cada um pode buscar em Ti esse auxílio, que Tu és o verdadeiro ajudador, que ajuda a perdoar, assim como Deus perdoou cada um de nós em Cristo Jesus, nessa dimensão do Espírito, na dimensão da fé, através, Senhor, do Teu grande amor, da Tua misericórdia, Pai. E assim eu declaro já essa bênção que estava trancada, estava travada, Senhor, agora sendo liberado, toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, Pai. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.